Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre R. Ponomariov com as peças brancas e M. Carlsen com as peças pretas. D4. Cavalo F6. C4. G6. Cavalo C3. D5. C. Captura em D5. Cavalo captura em D5. I4. Cavalo captura em C3. B. Captura em C3. Bispo G7. Bispo C4. C5. Cavalo I2. Cavalo C6. Bispo I3. Roque curto. Roque curto. Dama C7. Torre B1. Torre D8. Bispo F4. Bispo I5. Bispo captura em I5. Cavalo captura em I5. Bispo B3. Cavalo G4. Cavalo G3. Dama F4. H3. Cavalo F6. I5. Cavalo D5. Cavalo I2. Dama I4. Cavalo G3. Dama F4. D. Captura em C5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo I2. Bispo I6. Dama D4. B6. Cavalo I2. Dama F5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era dama captura em D4. C. Captura em D6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre D1. Cavalo captura em B6. Dama F4. Torre de A, C8. Dama captura em F5. Bispo captura em F5. Torre de B, D1. Bispo D3. Torre de F, I1. A5. Cavalo F4. Bispo C4. Torre captura em D8 cheque. Torre captura em D8. Torre 4. Bispo captura em B3. A. Captura em D3. Torre D1 cheque. Rei H2. Torre B1. C4. Torre captura em B3. C5. Cavalo D7. C6. Cavalo B6. Torre D4. Torre C3. Cavalo D5. Cavalo captura em D5. Torre captura em D5. Torre captura em C6. Torre captura em A5. Torre C4. Rei G3. I6. F4. H6. Rei F3. Torre C3 cheque. Rei F2. G5. F. Captura em G5. H. Captura em G5. Torre A4. Rei G7. Torre G4. Rei H6. G3. Rei H5. Torre A4. Rei G6. Torre A5. Torre D3. H4. G. Captura em H4. G. Captura em H4. Torre D7. Rei I3. Torre B7. Rei F4. Torre B4 cheque. Rei G3. Rei F5. Torre A7. Torre G4 cheque. Rei F3. Torre G7. Torre A5. Torre G1. Torre B5. Torre A1. Torre C5. Torre A3 cheque. Rei F2. Rei I4. H5. Torre A8. Rei G3. Rei F5. Rei H4. Torre A4 cheque. Rei G3. Torre G4 cheque. Rei F3.
Torre F4 cheque. Rei G3. Rei G5. H6. Torre G4 cheque. Rei F3. Torre H4. Torre C7. Rei G6. Torre C8. Torre captura em H6. Rei G4. Torre H1. Torre G8 cheque. A avaliação passou a ser de menos 4.1. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Rei F4. Rei H7. Torre A8. Torre F1. Torre A2. Rei G6. Torre G2. Torre F5. Torre 2. Rei G7. Rei G3. Rei F8. Torre 4. Rei I7. Rei G4. Rei D7. Torre D4 cheque. Rei C6. Torre D6 cheque. Rei C7. Torre D1. Torre captura em I5. Torre F1. F5 cheque. Rei G5. Rei D6. Rei F6. Torre 4. Torre D1 cheque. Rei C5. Torre D8. F4. Rei G5. I5. Rei G4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a Torre C8. Torre I3. Torre D1. Rei C4. Torre D2. F3. Rei G3. I4. Rei F2. A vantagem aumentou para menos 7.2. Esse foi um bom lance. Torre D3. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era a Torre A3. Torre A2. Rei D4. Torre A4 cheque. Rei I5. Rei G3. A avaliação passou a ser de menos 9.6. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Rei 1. Torre D2. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era a Torre D2. Torre A5 cheque. A avaliação passou a ser de menos 7.2. Esse foi um lance brilhante. Rei D4. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Rei D4. Torre A4 cheque. A avaliação passou a ser de menos 11.6. Esse foi um erro grave. O melhor lance era a Torre A1. Rei I3. A avaliação passou a ser de menos 51.9. Esse foi um lance brilhante. Torre A3 cheque. A avaliação passou a ser de menos 28.7. Esse foi um lance brilhante. Rei I2. A avaliação passou a ser de menos 99.8. Esse foi um lance brilhante. Rei F4. A avaliação passou a ser de menos 83.1. Esse foi um erro grave. O melhor lance era a Torre A1. F2. A avaliação passou a ser de menos 99.8. Esse foi um lance brilhante e vitória das pretas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.